Olá, alunos da segunda série do ensino médio. Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Mauro Farias e estarei com vocês aqui no chat para a gente compartilhar as participações e aproveitar muito essa aula com a professora Tayana, que está aqui do meu lado. Olá, professora Tayana. Tudo jóia, professor Mauro, alunos, professores que estão nos acompanhando, a produção que está aqui nos ajudando ao vivo, né? Todos muito bem-vindos a essa aula de hoje, a aula da segunda série do ensino médio. A gente continua com o caderno Aprender Sempre. Você também pode acompanhar aí o spoiler das nossas aulas pelo nosso Instagram, Língua Portuguesa, CMSP_EM, Língua Portuguesa, CMSP_EM. E eu não posso, já no início da aula, para eu não me esquecer, eu prometi para o Matheus que eu ia falar o nome dele, né? Porque ele procurou, falou que gostou da outra aula. Eu agradeço, Matheus, porque a grande sacada da aula, né? O que tem que acontecer, o aluno aprendeu. O aluno aprendeu, acabou. Então, a aula valeu a pena, né? Na última aula, aconteceram alguns deslizes, porque eu fui usar a lousa, tropecei na lousa. Vocês não perceberam, né? Vazaram áudios, porque eu estava ali me atrapalhando, sim, por causa da lousa, porque eu não tenho essa prática toda com lousa digital, né? Sabe como é que é a nossa realidade em sala de aula, giz e lousa. Quando você vê ali a tecnologia, você se atrapalha um pouco. Mas quando o Matheus falou para mim que aprendeu, que gostou, já foi uma devolutiva ótima. Eu sei que não foi só o Matheus, mas ele pediu, por favor, mas ele é espertinho, ele falou que aprendeu e depois ele pediu para eu falar o nome dele. Então vai aí um abraço, viu, Matheus? E vamos à aula de hoje, gêneros textuais jornalísticos, tá? Então a gente vai trabalhar com esse gênero textual aí, notícia, né, trazendo informação. A gente vai trabalhar com esse gênero hoje que está no caderno do aluno. E o professor Mauro vai falar para a gente quais são as habilidades, o objetivo da aula de hoje. Vamos lá. Muito bem. Vamos então aos objetivos da aula e a habilidade. Objetivo da aula: identificar o assunto e analisar o tema a partir da estrutura de gêneros textuais jornalísticos. A habilidade: organizar adequadamente os parágrafos de um texto visando atingir a proposta enunciativa. Então, a gente vai trabalhar com os parágrafos, né, do texto e vamos organizar, entender esse texto. A gente sempre trabalha aí com a interpretação, a atuação desse texto. A gente precisa identificar qual é o assunto principal, né, o eixo ali do texto, que gera toda aquela escrita e discutir um pouco sobre isso é o que a gente vai fazer hoje. O que faremos hoje? Nós vamos ler notícias, discutir assuntos da atualidade e debater a importância da seleção das notícias no meio jornalístico. Como que essas notícias são selecionadas, como que se dá esse processo, quem seleciona essa notícia e assim por diante. Antes de eu começar a aula, deixa eu falar aqui, né, que o Guilherme, Guilherme, ó eu, o Gilberto já chegou. Eu aprendi muito também, parabéns para o Tayana. Gente, vamos combinar aqui, na primeira série deu esse problema, e na segunda série alguns ficaram chorando também. Acho que a culpa é minha, de ficar paparicando muito aluno. É bem minha cara fazer isso. Então, gente, os professores mandam o nome do aluno do jeito que ele respondeu, e o professor Mauro vai ler aqui, eu também dou uma ajuda, e os alunos que estiverem participando do jeito que eles falarem, porque hoje é uma aula que precisa muito da interação de vocês, porque a outra aula vocês perceberam que eu fiquei conceituando aqui, né, oração, frase, oração, período, e agora é aí a atividade de vocês. Então, eu preciso desse retorno e vamos contribuindo, trazendo as respostas dos nossos alunos, do jeito que eles falarem, meio certo. Apesar que não tem muito essa hoje, porque é muito autoral, né? Muito do que eles vão perceber. Então, já vamos começar com perguntas, porque eu sei que vocês estão aqui para participar. Vamos à primeira pergunta? Olha que pergunta parece... Nossa, mas essa pergunta, a partir dela, a gente vai iniciar um processo aqui hoje, beleza? Então, vamos lá. Qual é a notícia mais importante do ano de 2020? 1 minuto e a gente já volta.
participando juntamente com os professores. A resposta que a gente tem visto aqui, a maioria, é a pandemia, Covid, não poderia ser diferente. Um destaque aqui para o aluno Gilberto, que colocou a pandemia realmente atrapalhou a vida das pessoas, né? Os professores Pro Maria, Alves falando isolamento social, né? A professora Sandra colocando também a questão da pandemia e as aulas remotas, né, que começaram também, mas o assunto mais importante que todos estão citando é a Covid e a pandemia, infelizmente. É a Covid, né, a pandemia. O aluno João Lucas, ele fala também Covid e vacina. Alguns professores, deixa eu ver aqui, a Patrícia acabou falando, a espera da vacina para a Covid está nos ensinando a conviver, né, então para ela. A Pro Rosa Maria também falou Covid, vacina, aglomeração e distanciamento. Mas tudo gira em volta do Covid, né? Da pandemia, com não certeza. não tem jeito, né? A questão da pandemia mudou mesmo a nossa vida, né? A gente tem alguns professores até questionando, o quarto bimestre, gente do céu, né? A gente precisa parar e pensar como que fica a cabeça do aluno mediante uma situação dessa, né? Tão complicada. Então, é a notícia do momento, mas só fala nisso, né? Não é só falar nisso, não é só isso, é uma mudança, assim, muito complexa, muito difícil, né? Ainda mais para os nossos alunos nesse momento. Imagine você, adolescente, né? Na flor da idade, cheio de vigor e de vida, e de repente tem que ficar trancado em casa, deve ser bem complicado, né? E estão aqui participando com a gente. Agora eu vou fazer uma pergunta, mas antes de eu fazer uma pergunta para a galera, Aquela eu vou fazer uma pegadinha, pergunta para o Mauro. aquela Professor coisa Mauro, amigável. qual foi, assim, você se lembra de um fato importante ou mais importante que aconteceu na data do seu nascimento? Claro que eu me lembro, eu sou novinho. Vamos lá, no meu nascimento, eu estava pesquisando, viu? Porque eu não lembrava de nada, assim, tão marcante. Eu lembro, aí eu pesquisei e vi que morreu o Papa, né? O Papa Paulo VI, se eu não me engano, morreu no ano que eu nasci. Não precisa falar que você nasceu, só fala E isso. morreu não. E teve também o fato da Copa do Mundo, polêmica na Argentina, em que o Brasil foi desclassificado sem perder jogos por causa de questão de gols, que até se traduziu no futebol como o campeão moral, né? Aquele que foi desclassificado só por uma suposta armação, né? Maradona estava envolvido nessa. Então, assim, até nessa época, no falecimento do Maradona, que infelizmente faleceu, citaram essa situação como um dos históricos aí. Então, foi em 78. Não era para falar. Não era para falar. Mas, enfim, escapou. Agora nós vamos fazer essa pergunta. Vocês pesquisaram? Enquanto ele estava falando, eu estava dando um tempo para vocês. Qual é a notícia mais importante do ano do seu nascimento? Para pensar. Qual é a notícia mais importante do ano do seu nascimento? Só que tem alguns professores falando que a eleição dos Estados Unidos foi fantástica e tal. Enfim. É uma notícia super importante, né? Muda muita coisa, mas a gente sabe que o Covid superou tudo, né? Então vamos para a notícia do ano do seu nascimento aí, 1 minuto e a gente já volta. Muito bem, vamos lá as participações. A primeira é a gafe do professor. Na verdade, não foi gafe, tá? Era só para perceber se vocês sabiam muito de futebol, tá? É isso mesmo, Maradona não disputou a Copa de 78, professor. Como assim? Ele disputou a de 86 na Argentina. E esse evento que eu citei, me atrapalhando, foi em 90, tá? Mas vamos lá, as respostas.
professora Rita disse o seguinte, o homem chegou à Lua. E aí, quando foi que o homem chegou à Quando Lua? o homem chegou A gente à estava Lua? pesquisando aqui com o pessoal da produção, 1969, é isso, gente? Tá certo? 1969, Isso, já vamos ver se a gente descobrimos aí acha da outra Pro aqui. aqui. Ah, descobri a sua idade. Já descobrimos. Ah. Tem aqui o Homem à Lua também, 2 vezes. A vitória do MDB, isso deve ter sido nos anos 80, né? Quando acabou a ditadura. A Revolução Constitucionalista, colocou o ano aqui, De mas eu não vou falar. 64. Eu não ia falar para a gente tentar adivinhar aí. O aluno Gilberto colocou um tremor no Oceano Índico, próximo à costa de Sumatra, na Indonésia, provocou tsunami. Nossa, o tsunami, verdade. Aquele tsunami da Indonésia foi um fato marcante também. Olha. Tem vários. O assassinato de Kennedy, do E a presidente maioria dos americano. alunos tem a idade do Gilberto, então, né? Sim. Então, da mesma época aqui. Assassinato do John Kennedy, nos Estados Sim. Unidos. Construção de Brasília, isso em 1950, né? Papa Paulo VI. Então, isso aí é do mesmo ano que eu, né? Que eu já tinha pesquisado isso daí também. Nossa, eles acharam tanta coisa aqui, o furacão Katrina, né? Que a gente fala, a Carla colocou. Furacão Katrina, eita, Incêndio do gente. Joelma também é um fato que marcou muito, né? Esse desastre aí que teve no centro de São Paulo. Gente do céu, muita coisa aí, hein? Eu vou tentar descobrir uma que eu falei aqui, agora eu não lembro a data, mas eu vou procurar aqui, ó. Guerra Fria, regime militar no Brasil, assassinato de Martin Luther King. Que ano que essa pessoa nasceu? Nossa, tem muita coisa. O Pro Joaquim, só para terminar, colocou uma coisa que é intrigante aqui, até a produção pode ajudar a gente, ó. Desastre maior, o maior desastre da aviação brasileira. Gente, recentemente a gente teve desastres assim horríveis na aviação brasileira, mas o Pro não deve ser dessa época. Então, qual foi esse desastre maior da aviação brasileira que ele está citando aqui? Ele já falou aqui, ó. Colocou? Colocou. Tá a resposta aí, ó. Mas deve deixa, ser o desastre com o avião da Varig, eu não sei se é esse, acho que teve mesmo esse desastre, mas depois nós tivemos vários, né? Infelizmente. Então vamos lá, mais uma aí. Uma das notícias mais importantes do ano do meu nascimento, que eu nasci no mesmo ano que o Mauro Marcel. Esse beleza vai colocar isso aqui, né? Foi o assassinato do ex-Beatle John Lennon. Em que ano eu nasci? Eu vou deixar aí 30 segundos e a gente já volta. Então, agora vocês já sabem o ano que eu nasci, né? A gente estava discutindo aqui a morte do Kennedy, foi em 1964, né? Gente, estou errando não, produção. 63, isso, me ajude. Então, foi em 1963, a gente descobriu. E descobriram a data do meu nascimento aí, que quando o Mauro estava fazendo essa aula, a gente estava junto, e aí a gente nasceu no mesmo ano. Que a gente bacana, descobriu isso né? na hora que estava fazendo a aula, né? Enfim, agora você já sabe a nossa idade. Ai, que coisa deselegante, gente. Mas vamos lá. Agora vamos para a pergunta, assim, vamos mudar totalmente. Então, vocês acertaram. Ai, obrigada, gente. Vocês estão falando que eu pareço ter menos. Eu fico toda feliz. Isso já me acalma. Vamos lá. Compartilhem no chat. Quem decide o que é mais importante e o que deve ser divulgado como... Olha que pergunta. Quem decide o que é importante e que deve ser divulgado como notícia nos jornais? 1 minuto e a gente já volta.
gente, vamos lá. Todos estão respondendo aqui a mesma coisa, né, prof? E aí, o que eles estão respondendo? Sim, aluno Pedro, aluna Ruth, todos falando editor-chefe. O aluno Gilberto mandou aqui a resposta, mas aí ele não acertou, e eu então não vou falar para não complicar para ele, mas ele participou, por isso que eu quero citar o nome dele, né? Mas é editor-chefe, a Bruna também colocando editor-chefe, o Felipe, de novo, colocando editor-chefe. Então, eu acho que eles estão respondendo a mesma coisa. Eles estão certo, professora? Estão, né? Estão. Tem alguns comentários aqui que eu concordo, a questão do sensacionalismo, né, que está envolvida. A gente sabe que tem uma série de coisas. Tem aqui aquele livro, 1984, que vai falar muito dessa relação com o jornalismo e tal. É um outro assunto, né, gente? Vamos deixar. Circunstâncias, É uma circunstância. Vamos ficar com o editor-chefe, mas a gente pode ter aí uma discussão com os alunos, aprofundar isso com os alunos. Então, vamos ler já um gênero textual jornalístico. A gente vai ler uma notícia, né? Vamos para a notícia? Então, eu leio um, você lê outro, Mauro? Você quer ler o primeiro? Pode ser. Pode ser o Quer que primeiro? eu comece? Isso, É o começa. castigo Vamos lá. para mim. Então, vamos lá. Unicef prepara estoque de 1 bilhão de seringas para a futura vacina contra a Covid-19. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, vai reservar 520 milhões de seringas até o final do ano para garantir o abastecimento quando uma vacina contra a Covid-19 estiver pronta. Até 2021, o plano é chegar a 1 bilhão destes equipamentos. Assim que as vacinas forem licenciadas, o mundo precisará de tantas seringas quanto as doses de vacinas. E o objetivo é garantir que esse tipo de equipamento chegue aos países antes da vacina. Em comunicado, a diretora executiva da Unicef, Henrietta Fore, disse que vacinar o mundo contra a Covid-19 será um dos maiores empreendimentos em massa da história da humanidade e é preciso agir tão rápido quanto a produção de vacinas. Segundo o chefe da agência, para isso acontecer, é preciso atuar agora, porque as seringas poderão ser enviadas de forma rápida e econômica. A agência está trabalhando com seu parceiro, a Aliança Global de Vacinas, Gavi. A Unicef também comprará 620 milhões de seringas para programas contra outras doenças, como sarampo e febre tifoide. Vamos lá à próxima pergunta. Qual é o meio de comunicação, né, que está sendo divulgada essa notícia e que serve de suporte para essa notícia que acabamos de ler? Então, qual é o meio de comunicação em que essa notícia está sendo divulgada? 1 minuto e a gente já volta. Os alunos participando e mandando aqui as suas respostas. Aí a aluna Ruth mandou o meio digital, né? Aluno Felipe, para não errar, colocou internet, TV, rádio e jornal. Mas tinha que escolher um, Felipe. Internet, TV, rádio e jornal. Já falou tudo. A aluna Clara colocou internet. Né? A aluna Carla não colocou o meio, né? Citou a saúde pública. Colocou sim, jornal. E alguns colocaram internet, mas não foram muito específicos, né? Deveria ser mais específico um pouco quanto à internet, né, Pro? É verdade. Em que site? Ó, tem embaixo ali a referência. Todas as nossas aulas têm que ter a referência. Se você ler lá a referência na hora que eu colocar o slide, vai aparecer, né, de onde vem essa notícia. Então, é sim do site da ONU. Então, é um site específico. Então, o veículo de comunicação pode ser uma notícia, pode ser um jornal. Sempre é de onde sai a notícia. Essa daí foi do site da ONU, certo? E é possível encontrar notícias como essa? Vocês falaram, em quais outros
outros meios de comunicação? Acho que os alunos já responderam, né, professor Mauro? Sim, o aluno Felipe colocou, né, jornal, colocou a televisão, rádio, né, são os meios de comunicação que podem também veicular esse tipo de notícia. Né? Os mais comuns é a Sim, ó, televisão e o jornal. revista, internet, documentários de televisão. Sim. Sim, por que não, né? E hoje a gente tem Vários aí esses suportes. canais do YouTube também, que tem tanta notícia, né? Às vezes falsa, às vezes verdadeira. Enfim, mas isso acontece em vários outros veículos de comunicação, né, gente? Né? Acho que foi numa aula do Mauro, a gente discutiu essa questão, né? Canal do YouTube, mas enfim, a gente tem que sempre estar checando tudo, né? Porque de onde vir a gente nunca sabe aquela notícia se é verdadeira, se é falsa, se tem uma intenção, qual é a intenção. São coisas que a gente precisa discutir. Além da notícia, quais outros tipos de texto podem ser encontrados em jornais e sites de notícias? Essa eu vou deixar 1 minuto para vocês responderem e a gente já volta. O aluno Nicolas Chaves respondeu assim: reportagem, crônica, coluna e charge. Isso realmente são gêneros que a gente encontra nos textos jornalísticos, mas coluna aqui era bom você especificar, Nicolas, porque a coluna é exatamente o gênero textual que o colunista faz, né? Pode ser um artigo de opinião, pode ser uma crônica, pode ser quadrinhos, pode ser o que for. Então, assim, a coluna ela é bem genérica, mas você está de parabéns pela participação e por ter acertado também. A professora Sandra colocou artigo de opinião, editorial, esportes, classificados, horóscopo. Gilberto tinha colocado que tem muita propaganda. Eles colocaram né? tirinha também já, prof? Colocaram aqui, a Proana Paula colocou editorial, tirinhas, carta do então leitor, tem tudo. resenha de filmes. Artigo de opinião, né? Artigo de opinião, colocaram bastante. Então já colocaram todos. Eu nem vou passar a outra tela que eu ia passar, porque vocês falaram todos, quer dizer, ou quase todos. Será que eu esqueci de alguém? De algum? Se eu esqueci, vocês vão colocando pra gente aí. Reportagem, editorial, Tá tudo aqui. já apareceram. Então, são centenas de textos. E o tão famoso artigo de opinião, que vocês verão o ano que vem, hein? Artigo de opinião, eu gosto de trabalhar com esse gênero. Muito bom. Trabalhar com esse gênero. Vamos agora para o Aprender Sempre, que eu fiquei falando. Vamos para o Aprender Sempre. Pega aí o seu caderno do aluno. Falta de ar é sintoma crucial para diferenciar Covid-19, gripe ou resfriado. Então, esse fragmento foi retirado de uma notícia de jornal. Então, aí já mostra o veículo de onde foi retirado essa notícia. Eu leio a primeira, agora você lê a outra, prof? Pode ser. Então, vamos lá. Segundo Marcos Boulos, a falta de ar é o principal sinal de alerta, sendo essencial buscar ajuda médica o mais rápido possível. A Covid-19 possui sintomas parecidos com os da gripe, bastante comum nos períodos mais frios, tal como o resfriado. Conhecer a diferença entre as infecções é essencial para saber quando procurar ajuda médica. Segundo o professor Marcos Boulos, do Departamento de Doenças Infecciosas e Parasitárias da Faculdade de Medicina da USP, tanto a Covid-19 quanto a gripe causada principalmente pelo vírus influenza podem apresentar quadros leves, moderados ou graves, diferentemente do resfriado, que é menos grave. Boulos explica que a gripe é uma infecção mais intensa, com febre, dores de cabeça, dores musculares, tosse e espirro, enquanto o resfriado não dá febre e, na maioria das vezes, é relacionado a quadros leves e com sintomas respiratórios discretos, como espirro e tosse. O resfriado desaparece mais rapidamente.
Já a Covid-19 é como se fosse uma gripe. É um quadro febril que pode ter uma intensidade como da gripe comum, dor de cabeça, dor de garganta. Em alguns casos, pode ser até menos grave que alguns dos vírus de gripe, como H1N1. Para o médico, a falta de ar é um sinal de alerta para ir ao hospital imediatamente. No caso da Covid-19 e de qualquer outra gripe, quando começa a ter falta de ar, ou seja, aparentemente a pessoa está tendo dificuldade para oxigenar os órgãos, causando dispneia ou falta de ar. É o sintoma de alerta. Então, nesse momento, é preciso ir ao médico para ter atendimento e saber se será preciso apenas um suporte respiratório, como a máscara de oxigênio, catéter, ou se a insuficiência respiratória é maior e necessita de um respirador. Isso acontece com qualquer uma das gripes, H1N1, H2N3 e a Covid-19, que se manifestam igualmente. Então, o sinal de alerta é a falta de ar. É aí que se deve correr para o hospital. Complicado, né, essa situação. Gente, volta aqui um pouquinho para mim, né? Porque aí fala da H1N1, fala da Covid-19, fala da questão da falta de ar. Algumas pessoas já têm problemas respiratórios, né? E confundem, então é uma questão bem complexa. Logo quando começou essa pandemia, até os médicos ficavam confusos, não sabiam o que fazer. Mas agora a gente vai não só falar do assunto, porque, claro, a gente tem que se inteirar do assunto, então é a notícia mais importante do ano, né? É essa a questão da Covid-19. Quer dizer, essa que a gente acabou de ler não é a notícia mais importante do ano, mas tem relação com a notícia mais importante, o tema, fato, né? o tema, exatamente. Então, vamos lembrar agora quais são os elementos da notícia. Então, para eu ter uma notícia, eu preciso ter uma ação. Pode pôr na tela agora. Então, o que aconteceu, né? Quem está agindo, né? Quem é o agente dessa ação? Quando aconteceu, em que tempo aconteceu e o lugar onde aconteceu e como aconteceu, uma explicação, né, do modo que aconteceu e o porquê aconteceu. Então, pode voltar para a minha tela. Para eu ter essa notícia toda completa, eu preciso saber quais são aí os elementos da notícia, certo? Então, acredito que está explicado aí, se você quiser anotar, fique à vontade. Então, vamos. Qual é o assunto que é comum nas duas notícias? Nós lemos duas notícias e tem um assunto que é comum às duas. Eu acho que eu acabei dando um spoiler aqui explicando, mas eu vou deixar 1 minuto e a gente já volta. O aluno Gilberto, que participa sempre das aulas da professora Tayana, diz o seguinte: Covid com spoiler da Pro, né? Que a Pro acabou dando spoiler. O aluno Felipe também Covid-19, professora Sandra, né? Os alunos todos participando. A aluna Ruth também Covid-19. O Rafael colocou doenças, mas aí a especificidade é a Covid-19, né? Que é o assunto deste ano, né? Que tomou conta aí de todos os meios de comunicação, né, Pro? É verdade. E o aluno Pedro, ele também fala sobre os sintomas da Covid. Só que o outro, deixa eu tentar lembrar, ele fala da questão das seringas, não é? Vamos lembrar do outro? Lá do primeiro, da ONU, lembra? Falava da questão da seringa, da questão... Por exemplo, eu tenho vacina, mas se eu não tiver seringa para todo mundo, vai ser um caos. Os insumos, né? É verdade. Então, eu falo assim,
a linguagem do aluno, né? Seringa para todo mundo, para ele já entender do que a gente está falando. Sim. Então, o assunto é o mesmo, mas cada um, assim, o preparo para a vacina e o outro, a questão dos sintomas, né? A diferença de resfriado para Covid. Então, os dois se relacionam, os dois permeiam em volta do mesmo tema. Então, é uma preocupação, o primeiro, de estar preparado para atender a população, o segundo, eu dando spoiler total, de você informar essa população de quando deve procurar o hospital, né? Porque também é um grande problema. Quando eu devo ir ao hospital, né? Sim. A gente fica perdido, porque a gente fica com medo de tudo, espirrou, né? Se você tiver, pelo menos eu tenho alergia, né? Eu tenho rinite alérgica. Quando eu espirro, todo o pessoal do estúdio mesmo, tudo corre de mim aqui. Um dia eu cheguei espirrando, ninguém queria chegar perto de mim. Mas eu falei, gente, é rinite. Mas e se não for? Né? Então, essa questão precisa ser avaliada. Então, o assunto comum é a questão da Covid-19. Na segunda notícia, de novo, né? A Pro deu spoiler, mas vocês podem desenvolver mais. Na segunda notícia, de que forma, né, o tema Covid-19 foi abordado? Uma falou de um jeito, outra de outro, mas especifica melhor para mim aí, na segunda notícia, como que foi abordado o tema Covid-19. 1 minuto e a gente já volta. Os alunos participando, a linguagem médica, segundo o aluno Gilberto, que é sempre o primeiro que eu cito aqui, a linguagem técnica, né? Mais formal, mais séria, talvez falando do assunto um pouco mais especificamente, né? O assunto foi tratado por especialista, a Pro Rosa Maria. Muito bem, Pro Rosa. Era isso mesmo que a gente estava puxando aqui, que ele traz um especialista no assunto, dá outro peso. Eu sempre falo para o aluno, olha, você quer falar de um assunto, procure um especialista no assunto, porque vai dar outro peso para a sua escrita. Então, quando eu tenho uma reportagem que traz a fala de um especialista, tem um outro peso de que falar ali da esquina, a minha tia falou, Sim, eu tio do legitima, né? Isso, legitima a sua fala. A sua fala. Pode falar mais, prof, se tem mais Muito aí bem. pra gente. A aluna Maria Isabel colocou de forma informativa. Acho que ela quis dizer exatamente isso. Quis passar a informação de forma mais objetiva, né? Então, por isso é um texto mais técnico. Mais professor participando. A Pro Rosa Maria já tinha dito. A Pro Sandra disse sintomas de gripe. Mas aí, então, a forma que foi abordada foi para diferenciar os sintomas de gripe. A Pro Isabel colocando cientificamente. A Pro Ana também científico. É a forma com que foi abordado, e Sim. não o tema. Né? Exatamente. Ela talvez não continuou a explicação dela, né? Que Isso. A diferença entre as gripes foi uma coisa mais técnica, né? Gilberto, e se for um mau médico? Na verdade, se a gente puxar aqui o cara, ele não é qualquer um, não. Cadê aqui o nome dele? Deixa eu ver aqui. O Marcos Bolos, ele é professor e é chefe lá do Departamento de Doenças Infecciosas, da Faculdade de Medicina da USP. Já viu, se eu tiver um mau profissional na Faculdade de Medicina da USP, a gente exatamente. tá E, ferrado. na verdade, é isso mesmo, né, Pro? Tem que pesquisar as fontes, né? Você não vai ler em qualquer lugar. Sim, vai tá descobrir bom. quem é. Então, acredito que existem, sim, as fake news, mas se eu estou falando de um departamento ali que tem um pessoal, nossa, todo preparado, né?
A gente está falando de Que é qualquer lugar. referência, né? Tem referência, pelo menos, pelo que eu vejo aqui, pelo menos não, tem referência. Gente, vamos para a próxima, tem mais alguma coisa, prof? Não, os alunos, ficou nessa discussão do Gilberto, que ele entrou nessa fake news, o Gilberto sempre enriquecendo nossos debates, né? Gente, E aí ficou, assim, aí a Pro Maria endossou aí que você falou, né? Afinal, essa notícia foi veiculada no Jornal da USP, ou seja, é uma referência pra gente, né? Sim, que tem especialistas verdade. ali. Então vamos para a última pergunta de hoje. Qual notícia você espera que seja veiculada pela mídia nos próximos meses? O que você espera, assim? Vamos deixar um minutinho e a gente já volta. Vamos aí para as expectativas dos nossos alunos, professores. Qual a notícia aí que vai ser vinculada em 2021? E qual será, hein, prof? Não poderia ser outra, né? Eu acho que é o que eles estão colocando aqui mesmo. Eles estão colocando o fim do coronavírus, a cura, né? Mas, assim, mais logicamente a vacina, né? Então, Coronavac para todos, a aluna colocou aqui, o Matheus participando. O João Lucas, vacina e também a queda de casos em nível mundial, isso mesmo. O fim da pandemia, o Proivan, né, mandando para a gente. O aluno Gilberto, 10 pessoas da minha família contra o Covid, então eu queria que todos se curassem, que as pessoas se cuidem. A professora Sandra, o fim da pandemia. A aluna Bruna, fim da pandemia. A aluna Clara, o fim da pandemia para a gente poder ter a volta das aulas. A Ruth, a Zona Verde para São Paulo. Não entendi. A Zona Verde... Ah, tá, para poder liberar, verde, avançar, liberar né? tudo, Avançar, sim, para poder liberar tudo. O Vinícius colocou reabertura das escolas com o fim da pandemia, obviamente, né? Eu vi que alguns alunos aqui que me chamaram a atenção, como a aluna Clara, ela coloca a volta às aulas. Isso me chama muita atenção, quando vocês colocam isso, né? Que a gente vê a falta que a escola faz. Sim, a escola é o meio de socialização da maioria deles, né, Pro? É verdade. Gente, então, vamos às atividades de hoje. Vamos deixar uma proposta para vocês. Construa cartazes, frases de efeitos e ou desenhos com o objetivo de promover a conscientização sobre a necessidade da comunidade escolar, atender aos protocolos do Ministério da Saúde, a prevenção, né, o combate e disseminação da Covid-19. Então, construam cartazes aí para conscientizar, né? A gente quer a notícia boa, então a gente também precisa fazer a nossa parte, né? A gente também precisa colaborar de alguma forma e incentivar outras pessoas a também colaborarem para que essa situação termine tudo bem, que é o que a gente espera. Então, vamos ao que fizemos hoje. Lemos notícias, discutimos assuntos da atualidade, debatemos a importância da seleção das notícias no meio jornalístico. Então, essa foi a aula de hoje. Foi um prazer estar com vocês, alunos, professores. Professor Mauro, muito obrigada. Muito prazer, obrigado a você que permite isso para mim aqui. Acompanhar as aulas, o pessoal da produção aí que também sempre nos ajuda. Gente, foi um prazer estar com vocês. Avalie as nossas aulas, avalie essa aula e até a próxima, gente. Tchau, tchau.